Olá, pessoal! Nesse bloco, a gente vai falar do atendimento desse paciente, especificamente no APH. Então, a gente já falou, né, de modo geral, da fisiologia, do diagnóstico, do tratamento, e agora a gente vai falar um pouco do nosso atendimento especificamente. O que a gente vai fazer com esse paciente, então? Você está falando que eu tenho que correr com ele, mas o que eu vou fazer com ele lá na cena? Como é que eu vou atender esse paciente? Então, ABCDE. Então, a primeira coisa a gente vai fazer a avaliação primária desse paciente. A gente não vai fazer primeiro o Cincinnati, a gente vai fazer primeiro avaliar a abertura de via aérea. Porque a gente não pode estar lá tentando fazer o Cincinnati enquanto o paciente está lá se afogando em secreção, né? Então, a gente precisa deixar uma via aérea pérvia. Ele está respirando mal, está saturando mal, então a gente precisa ofertar oxigênio para esse paciente. Ele está hipotenso, né? Ele está com uma PA inaudível, precisa avançada, né? A gente precisa chamar avançada para esse paciente, ele está rebaixado, está hipotenso. Por mais que a gente tenha tempo-resposta, se o paciente tiver alguma alteração dos ABCs que precise de intervenção imediata, a gente precisa pensar no suporte avançado, tá? Atenção para o rebaixamento de nível de consciência e, como eu estou falando para vocês, da necessidade de apoio de suporte avançado. Se o paciente tem sinais clássicos de AVC, Cincinnati, os 3 pontos alterados, mas está mantendo via aérea, não tem obstrução de via aérea, ele está um pouco alterado o nível de consciência por causa dessa clínica naquele momento, vocês podem ligar, né, e fazer a regulação com o regulador, trocar a ideia com o regulador para ver se precisa de avançado ou não. Mas não necessariamente o paciente que tem sinais de AVC, ele precisa de avançada. Vocês vão avaliar a necessidade de avançada se ele tiver alguma alteração dos ABCs que precise de intervenção imediata, tá bom? Considerar o oxigênio, saturação menor que 94, a gente vai ofertar oxigênio se tiver saturação menor que 94 ou sinais de dispneia. Monitorizar sinais vitais, glicemia, eu já falei para vocês, vou falar mais uma vez. Paciente que tem sintomas, sinais clínicos de AVC, faça glicemia capilar, porque às vezes é a hipoglicemia que está mascarando esses sinais. Muitas vezes não, mas algumas vezes a gente corrigiu a hipoglicemia e o paciente voltou a ter os movimentos normais, não era um AVC. Então precisa fazer a glicemia, tá? História sample, a gente precisa se atentar a essa pergunta, a mais importante até, quando a gente vai avaliar o destino e a janela de trombólise desse paciente. Quando foi a última vez que ele foi visto bem? Então, ele está com familiar? Que hora que a senhora viu ele bem? Ah, eu vi ele bem uma meia hora atrás. Tá, a senhora viu ele que não estava bem? E aí você ligou pro SAMU? Liguei pro SAMU, liguei pra minha mãe, liguei pra não sei quem. Então, olha no relógio. Eu sempre peço, olha no celular, que hora que a senhora ligou pro SAMU? Daí ela olha lá, 9h30. Então, eu vou contar 9h15? Mais ou menos isso. Então, 9h15 ele foi visto bem. Precisa desse horário exato, gente? De preferência, por causa do tempo. Principalmente se o tempo estiver estourando já. Então, a gente precisa saber que hora que ele foi visto bem. Se ele acordou daquele jeito, ou se a pessoa saiu, né, deixou a pessoa lá 9 horas, foi ao mercado, voltou às 11 e encontrou ele daquele jeito, né? Qual que foi a última vez que ele foi visto bem? 9 horas. Então, a gente vai contar o tempo de trombólise das 9 horas. Então, faz 2 horas que a gente está dentro da janela, tá? Então, essa pergunta é muito importante. E essa pergunta o regulador vai fazer para vocês. Então, perguntem para a família. E a pergunta é exatamente essa. Quando foi o último momento em que o paciente foi visto bem? Não na hora que ele passou mal. Quando ele foi visto bem a última vez, tá bom? Obter dados sobre antecedentes mórbidos, medicações, atentar para o uso de anticoagulante. Aí depois, na avaliação secundária, já regulou, né? Ou tem tempo para perguntar ali, ver as medicações que ele usa, que é importante levar para o hospital se ele usa anticoagulante, principalmente. Tem algumas medicações que são contraindicação para fazer aquela medicação que eu falei para vocês, tá? Se ele tem cirurgia recente, quando que foi a cirurgia recente, fazer sempre essas perguntas. Coletar esses dados que indiquem a presença de contraindicação, tá? Então, não precisa necessariamente falar para vocês do suporte básico quais são a listagem de contraindicações, mas é importante que vocês levantem as medicações que ele toma, todas, se ele fez alguma cirurgia anterior, se ele teve algum acidente anterior, se ele teve alguma hemorragia anterior, hemorragia digestiva, gástrica. Então, levantem isso, anotem e passem lá pro destino, que daí o neurologista vai avaliar se é contraindicação ou não, vai conversar com a família e vai avaliar se realmente é contraindicação depois da tomografia, claro,
que ele evidenciar que é um AVC isquêmico. Porque, por vezes, a gente atende o paciente que tem sintomas clássicos de AVC isquêmico e quando vai tomografar é um AVC hemorrágico, ou ao inverso. Então, o AVC ele não vem pra gente florido de AVC, então ele não é um AVC que a gente olha e fala, é um AVC isquêmico, ou é um AVC hemorrágico. A gente só vai saber depois da tomografia, tá? Então, a gente trabalha com tempo de janela, pensando em AVC isquêmico, porque o AVC isquêmico tem tempo, tá? Mas quem vai definir realmente se é hemorrágico ou isquêmico vai ser no hospital depois da tomografia. Na avaliação secundária, a gente vai monitorizar sinais vitais, né? No suporte avançado vai tratar a hipotensão, principalmente por causa da perfusão cerebral, manter a saturação de 94 e a posição supina a 30 graus. Então, o paciente deitado e a gente vai elevar a cabeceira dele a 30 graus. Não vai deixar zero por causa da broncoaspiração e porque se for um AVC hemorrágico aumenta o sangramento. Não vai elevar muito a cabeceira porque se for um AVC isquêmico a gente diminui a perfusão cerebral e a gente não quer fazer isso com o paciente. Então o ideal é deixar pelo menos a 30 graus aqui no pré-hospitalar, é a nossa orientação, tá bom? Então não deixe muito baixa e não deixe muito alta, que essas duas podem prejudicar a perfusão cerebral do paciente, tá? E lembrando, mais uma vez, tempo é cérebro, tá? Esse paciente, ele tem tempo para ser tratado. Então, avaliem muito bem, avaliem direcionadamente quando vocês têm uma hipótese de que esse paciente está com AVC, passem tudo para o regulador e se o destino for um centro de AVC, esse paciente é um paciente que precisa chegar o mais rápido possível e normalmente ele é regulado em código terceiro. Agradeço a atenção de vocês e obrigada.